Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos mais um vídeo onde nós estamos falando sobre o aconselhamento e a ansiedade. É o nosso segundo vídeo que aborda essa temática do aconselhamento, ajudar as pessoas com relação à ansiedade. Nós não estamos falando da ansiedade normal, natural, humana, mas estamos falando de uma ansiedade que é crônica, uma ansiedade paralisante, que gera medos, perturbações, fobias e uma série de anomalias na vida da pessoa, e às vezes até doenças psicossomáticas, e às vezes até estresse profundo, depressão e coisas terríveis tão comuns nos dias atuais. Nós estamos baseados na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: lançai sobre ele, ou seja, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estou aqui para dizer que Jesus vai cuidar de você. Se você for fiel a Deus, obedecer a palavra de Deus, firmar um compromisso, uma aliança com Jesus, nascendo de novo, nascendo para Deus através do novo nascimento, que é quando você abre o teu coração e Jesus vem e reina dentro de você, coloca o Espírito Santo sobre a sua vida, a Bíblia promete, a promessa de Deus é que Ele vai cuidar de você. Lança fora toda a ansiedade, lança os teus medos, aquilo que te perturba, aquilo que te aflige, aos pés de Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele cuidará de vós. Então nós já vimos, algumas atitudes de um conselheiro, terapeuta, de um ajudador de pessoas que estão sofrendo com ansiedade crônica. Eu só vou fazer menção delas para que você possa relembrar. No vídeo anterior nós falamos que a primeira lição é que nós precisamos reconhecer as próprias ansiedades. E no segundo momento, segundo princípio, é diminuir a tensão quando estamos aconselhando as pessoas, a tensão do ambiente, a tensão do aconselhando, a nossa própria tensão, diminuir a tensão. Terceiro, precisamos demonstrar amor às pessoas, afetividade, afeição, preocupação, amor paciente. Quarto, precisamos identificar as causas, da ansiedade crônica, da ansiedade paralisante. Ou seja, a raiz do problema, identificando as causas. Quinto, nós falamos sobre fazer intervenções. E essas intervenções podem ser intervenções médicas, ou seja, intervenções biológicas, intervenções comportamentais, através de terapias, de ajuda, de aconselhamento e terapias em grupos ou terapias de comportamento. Também a intervenção ambiental, ou seja, a mudança de estilo de vida, relacionamentos, às vezes lugar de residência, carreira profissional, mudanças que possam ajudar a pessoa a sair daquela situação crônica. E agora nós vamos para o sexto princípio para ajudarmos pessoas que sofrem com ansiedade, que é encorajar as pessoas a uma ação. Encorajando a ação, tá bom? Então o propósito do aconselhamento não é eliminar toda a ansiedade, porque como nós falamos, existe um certo nível de ansiedade que é humana, normal, autopreserva a pessoa e não faz nada de mal, é humana, é ansiedade normal, natural, humana. Mas na verdade, quando nós falamos de encorajar a ação, na verdade o objetivo é ajudar o aconselhando, a pessoa que nós estamos ajudando, a descobrir as fontes de sua ansiedade. O que está causando a raiz do problema. E em seguida, eles, aqueles que nós estamos ajudando, precisam aprender a lidar com essas ansiedades, com esses medos, com essas fobias. Então, ajude os aconselhandos a ver que é melhor enfrentar os problemas e tentar vencer a ansiedade, mesmo que seja arriscado, do que viver num estado de tensão contínua, que gera uma série de anomalias na vida, no corpo, na alma, nos relacionamentos, como nós já abordamos. Então, nós precisamos enfrentar, vencer a ansiedade, mesmo que seja arriscado. Precisamos levá-los a entender isso, do que viver num estado de tensão permanente, que embora seja familiar, traz grande sofrimento para as pessoas. Então, incentive aquela pessoa que você está ajudando a admitir os seus temores, a reconhecer os seus erros e falhas e depois a planejar o que fazer para enfrentar essas situações que geram ansiedade na vida das pessoas. Será que eles precisam aprender alguma técnica ou receber alguma informação antes de poderem agir? Então, a resposta é: procure evitar conversas intelectuais demais que podem parecer
reconfortantes, né? Mas não ajudam, às vezes, as pessoas a planejar e executar ações específicas para resolver o problema chamado ansiedade. Então, em algumas ocasiões, pode ser útil sugerir que a verdadeira coragem, né, pressupõe na disposição de seguir em frente, mesmo quando estamos ansiosos e com medo. Ou seja, não podemos paralisar. A ansiedade paralisante, o medo paralisante é contrário à vida saudável, ao amor. Onde há amor, há continuidade de vida. Então, nós precisamos ajudar a pessoa a assumir a verdadeira coragem e ter disposição de seguir em frente, mesmo quando estamos ansiosos ou com medo. O sétimo princípio aqui que nós estamos falando é dar apoio, dando apoio ao aconselhando. Já dissemos, já falamos um pouquinho que os aconselhando, as pessoas que nós estamos ajudando, ansiosos, conseguem às vezes pouca ajuda dos conselheiros, terapeutas, aquelas pessoas que estão ajudando, por serem tensos e impacientes. O conselheiro, então, deve ser uma pessoa sóbria, equilibrada, calma, capaz de dar apoio, de ter paciência para acompanhar o processo, que às vezes pode ser muito lento. Cada caso é um caso, cada situação tem uma pegada diferente, uma reação diferente diante dos desafios da vida. Então, às vezes, parece que não há nada que os aconselhandos possam fazer contra as fontes de sua ansiedade. Então, nesses casos, eles precisam de muito apoio e da atenção de uma pessoa madura, cristã, cheia de fé, que seja realmente preparado, um conselheiro bíblico preparado, um conselheiro cristão, compreensivo, que possa dar apoio a essa pessoa, ok? Oitavo princípio, incentivando a uma reação cristã. Nós estamos falando de aconselhamento bíblico, estamos falando de ajudar pessoas dentro da perspectiva cristã, no contexto das igrejas, no contexto da vida profissional, pessoal, mas com cunho cristão, com cosmovisão, com uma perspectiva bíblica cristã. Então a Bíblia, é claro, dá instruções específicas e claras para vencermos a ansiedade. E faz isso com uma objetividade que não se encontra comumente em nenhum outro lugar. Por exemplo, Filipenses 4:6, aprendemos que não devemos estar ansiosos sobre coisa alguma. Entretanto, como já vimos, é praticamente impossível deixar de se preocupar apenas por um ato da vontade. Então, esse esforço deliberado concentra nossa atenção num problema e pode intensificar a ansiedade em vez de diminuí-la. Ou seja, uma abordagem melhor é nos concentrarmos em pensamentos e atividades que indiretamente reduzem a ansiedade na vida das pessoas. E a Bíblia mostra como fazer isso. É claro, a Bíblia é clara, é objetiva, é viva e eficaz. Ela ensina uma fórmula que precisa ser compartilhada com aquelas pessoas que nós estamos ajudando. Primeiro, alegrar-se. Alegrar-se no Senhor. Essa ordem é repetida 2 vezes em Filipenses 4:4. Então, quando o mundo está triste, sombrio, o cristão ainda pode alegrar-se no Senhor. Isso vem do fato de que Jesus prometeu que nunca nos deixaria, que nos daria paz, que enviaria seu Santo Espírito, que Jesus chamou de Consolador para ficar conosco e nos lembrar das palavras dele. Que além disso, ele voltaria para levar os crentes a um lugar preparado para nós, o que nós chamamos de céu, ou lar celestial. Então, sabendo disso, podemos crer em Deus e não permitir que nossas mentes fiquem confusas ou cheias de temor. Segundo lugar, além de alegrar-se, ser gentil. A palavra grega, traduzida por moderação, ali encontrada em Filipenses 4:5, não tem um equivalente perfeito em inglês. Ela significa: deixe que todos vejam sua atitude branda, doce, gentil, delicada, graciosa. Essas qualidades não se desenvolvem naturalmente, são fruto da graça de Deus e do nosso empenho em controlar as nossas tendências de condenar os outros ou exigir os nossos direitos. Uma filosofia de vida negativa e condenatória gera ainda mais ansiedade nas pessoas, enquanto uma atitude graciosa e tolerante reduz a tensão e a ansiedade daquelas pessoas que nós estamos lidando, ok? Terceiro lugar, fundamental, orar.
Filipenses 4:6 nos dá instruções sobre a oração em momentos de ansiedade. A oração deve englobar tudo, até os mínimos detalhes, conter petições objetivas, precisas e incluir ações de graças pela benignidade, pela bondade de Deus. Se fizeres isso, promete a Bíblia, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então fica claro que a oração é o maior antídoto, é o melhor remédio contra a ansiedade. Outra coisa muito importante, além de orar, pensar. Ou seja, a ansiedade geralmente surge quando pensamos continuamente sobre as fraquezas humanas. Quando a influência maligna no mundo e as coisas que podem dar errado na nossa vida. Então, pense continuamente sobre as fraquezas humanas, sobre a influência maligna no mundo e sobre as coisas que podem dar errado. Filipenses 4:8 nos ensina justamente o contrário. Devemos ocupar a nossa mente com ideias positivas que envolvam tudo aquilo que é respeitável, verdadeiro, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. Isso não quer dizer, é claro, que devemos negar a existência de problemas, nem ignorar os perigos que a vida nos impõe, mas sim que a Escritura está enfatizando o poder de uma maneira de pensar positiva, baseado na fé bíblica, na fé nas Escrituras. E por último, agir, ou seja, além de orar, além de pensar, além de ser gentil, além de alegrar-se no Senhor, precisamos agir, chamar as pessoas a uma ação, a uma conduta coerente com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo se coloca como um modelo de ação, e ele é um modelo para nós, um exemplo. O que também aprendestes, diz Paulo, e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticar. Precisa ser prática, fé precisa ser prática, fé precisa encontrar o chão da vida. E o Deus da paz, diz Paulo, será convosco. Então o desafio do cristão é fazer fazer aquilo que a Bíblia ensina, e não apenas ficar sentado escutando apenas, Então você precisa levar as pessoas a fazer o que a Bíblia ensina que elas devem fazer, e não apenas ficar sentado apenas escutando palavras bonitas e tal. Então a redução da ansiedade requer obediência e um comportamento agradável a Deus, mesmo em meio às tormentas da vida, ok? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre a prevenção da ansiedade. Como é que eu e você podemos prevenir o nosso coração, a nossa alma, e ajudar as pessoas a prevenir-se, a terem a prevenção da ansiedade. Continue conosco, que Deus te abençoe, faça seus comentários, ajude outras pessoas, que você seja uma bênção nas mãos de Deus, ajudando muitas pessoas, sendo um conselheiro, um homem, uma mulher madura, abençoado nas mãos do Senhor, para ajudar outras pessoas a saírem dos medos, das fobias, das tormentas psicológicas, espirituais e das ansiedades crônicas que afligem tantas pessoas pelo mundo, ok? Faça seus comentários, suas perguntas abaixo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Deus venham sobre a sua vida, o seu coração e a sua história. Continue conosco, curta o nosso canal, valeu galera, Deus abençoe. Lançai sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.